Olá, olá, 1º de junho de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Mesmo com mais de 35 mil casos do novo coronavírus, moradores da Baixada desrespeitam regras de isolamento social e realizam protesto. Denúncia: idosos reclamam do atendimento em banco privado da capital. E Defensoria Pública lança hoje uma campanha de combate à violência. Veja também uma reportagem especial sobre o impacto da pandemia nas festas juninas maranhenses. E saiba tudo sobre a reabertura do comércio não essencial a partir de hoje no estado. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Mais uma semana começando, gente. Mais um mês também, né? Estamos aí no mês de junho. Claro que um mês diferente, né? Um mês das tradicionais festas juninas aqui no estado não será o mesmo. E a partir de hoje a gente exibe uma série de reportagens mostrando os impactos da pandemia nas nossas festas juninas. Claro que há toda uma tradição aí, há também uma devoção especial aos santos desse período do mês de junho, mas teremos esse ano um período junino diferenciado, né? Não teremos os terreiros, os nossos arraiais e as brincadeiras, portanto, também estão se adaptando a essa situação. A gente vai mostrar para você a partir de hoje uma série de reportagens sobre o impacto da pandemia nas nossas festas juninas e vamos começar mostrando uma das principais manifestações populares do Maranhão, o Bumba Meu Boi. Já aqui no Bom Dia para você. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. E olha, a partir de hoje acontece a reabertura gradual do comércio aí o comércio não essencial, né? O comércio que vende produtos não essenciais. Quem tem os detalhes para nós ao vivo é Eduardo Ericeira, participando com a gente aqui do Bom Dia. Olá, Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto. Muito bom dia para você, uma boa semana aí para todos nós, para os telespectadores que estão acompanhando aqui a TV Difusora, o Bom Dia Maranhão. Como você já falou, foi um assunto amplamente debatido, inclusive desde a semana passada, os setores comerciais, os setores empresariais, inclusive a gente conversou com o secretário de Indústria e Comércio, o Simplício Araújo. Ele explicou que isso aí foi amplamente debatido com os setores comerciais, os setores empresariais para a reabertura do comércio. A gente está em um dos principais pontos aqui do Centro Comercial de São Luís, que é justamente a Rua Grande. A gente já percebe uma movimentação grande. Na semana passada, Adalberto, a gente esteve aqui, mais ou menos nesse horário, a gente entrou ao vivo, pouco mais de 7 horas da manhã. A movimentação era bem mais tranquila. Claro, a movimentação ainda é tranquila, mas é bem maior nesse horário, nesse mesmo horário, do que na semana passada. Hoje acontece aí a reabertura desse serviço considerado não essencial, aqui as lojas da Rua Grande, só que os shoppings ainda permanecem fechados, segundo aí essa reabertura gradual estipulada pelo governo do estado. A gente lembra também que ainda na semana passada as empresas familiares abriram as portas seguindo regras sanitárias que, segundo o governador, serão mantidas e, segundo as autoridades políticas, as autoridades sanitárias, é necessário que se mantenha essas recomendações, disso aí só se for utilizando máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomeração e também a questão da higienização. Essas recomendações, inclusive, foram repassadas pelo secretário Simplício Araújo nessas reuniões que acontecem. As autoridades têm batido muito nessa tecla. Nós, jornalistas, temos repassado essas informações que, segundo as autoridades sanitárias, ainda é necessário e essa reabertura do comércio também tem que vir junto aí com a disponibilização por parte dos setores comerciais, das lojas, empresas, enfim, que se respeite essas recomendações, ou seja, os locais, os pontos comerciais, as lojas, eles têm que disponibilizar álcool e gel ou água e sabão, tem que manter aí o distanciamento social entre os clientes, evitar aglomeração, permitir que as pessoas entrem só se for utilizando máscara, e isso tudo aí será fiscalizado por vários órgãos, entre eles a Vigilância Sanitária e o PROCON. A gente também tem uma reportagem explicando, Adalberto, e as pessoas que nos acompanham, uma entrevista que o governador Flávio Dino, na verdade foi uma coletiva que o governador Flávio Dino concedeu ainda na sexta-feira, na semana passada, onde ele falou um pouco mais sobre essa situação aí da reabertura gradual do comércio, das atividades não essenciais no estado do Maranhão. As aulas também já têm data para recomeçar. Vamos acompanhar a reportagem. Na coletiva, Flávio Dino informou que a lista das atividades econômicas que vão retomar o trabalho na segunda-feira foi divulgada em uma portaria da Casa Civil. Entre as 5 e as 7 horas, podem começar a funcionar postos de combustíveis e panificadoras. Entre as 6 e as 8 horas da manhã, a área da saúde, como ambulatórios em hospitais, clínicas, indústrias alimentícias, farmacêuticas, medicamentos, construção civil e supermercados.
Entre as 7 e as 9 horas, podem começar a trabalhar os vigilantes, zeladores e porteiros. As farmácias e drogarias também podem abrir, assim como oficinas mecânicas, borracharias, lojas de produtos agropecuários e veterinários, hospitais e clínicas veterinárias e as agências lotéricas. Entre as 9 e as 11 horas, podem abrir bancos, revendas ou concessionárias de veículos, barbearias e salões de beleza e comércios de rua que estejam autorizados a funcionar. Esta semana, empresas administradas em que os funcionários são familiares abriram as portas seguindo regras sanitárias, que, segundo o governador, serão mantidas. Um novo decreto também foi publicado com medidas de distanciamento para a reabertura das escolas, que inclui a diminuição da quantidade de alunos nas salas e a retomada gradual a partir do dia 15 de junho. Por que isto? Há uma razão científica. Acreditamos que os adultos têm mais facilidade de cumprir as normas sanitárias. Há também possibilidade de combinação de atividades presenciais e não presenciais. Esta é uma diretriz que a rede estadual seguirá. Para tentar barrar o crescimento da doença que se espalha pelo estado, o governador informou que pode decretar o lockdown em cidades do interior. Ele disse ainda que, para atender a demanda de pacientes, 10 obras de hospitais estão em andamento. Todas as regiões do nosso estado têm unidades estaduais referenciadas para atendimento a pacientes de coronavírus, inclusive, na imensa maioria deles, com leitos de UTI. Apenas faço questão de distinguir. Em verde, as senhoras e os senhores veem unidades que já receberam ampliação e que estão em pleno funcionamento. Muitos dos quais são os hospitais macro-regionais e regionais que foram abertos na nossa gestão. Em amarelo, que as senhoras e os senhores podem contar 10 pontos, são obras em andamento, mostrando que nós continuamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Pois é, Adalberto, eu acho até que o governador Flávio Dino, ele resumiu muito bem durante essa coletiva em uma frase essa questão da reabertura do comércio. Ele disse que era a questão de nem abrir ou não abrir, permanecer fechado ou abrir as portas, mas como abrir. Então é importante que as pessoas continuem seguindo as recomendações. Se as pessoas seguirem as recomendações, saiam de casa somente utilizando máscara, mantendo distanciamento social, higienizando as mãos, enfim, evitando aglomerações, dificilmente essa pessoa será infectada. Então é importante essa abertura do comércio, é uma dificuldade econômica, financeira, que o país atravessa, que o mundo atravessa, então é necessário mesmo movimentar mais uma vez a economia, mas que as pessoas respeitem, tenham consciência que devem seguir as recomendações. Tanto os empresários, setores comerciais, comerciantes, enfim, quanto a própria população, isso é uma briga que envolve todos nós. Vale lembrar que somente após 2 semanas, a portaria vale também para outros estabelecimentos comerciais, a partir do dia 15 de junho, voltam a funcionar as lojas de rua, como sapatarias, lojas de roupas, presentes e congêneres e também lojas em shopping centers, exceto praças de alimentação, cinemas, áreas infantis e restaurantes. Já no dia 22, voltam as academias de ginástica e esportes. Isso aí dentro desse processo gradual de reabertura do comércio. E no dia 29 de junho, já lá no final do mês, será a vez dos bares, restaurantes e praças de alimentação em shopping center serem abertos. Isso tudo obedecendo, como eu disse, os protocolos de higiene e medidas sanitárias. A portaria completa com todas essas medidas e horários de funcionamento está disponível no nosso portal ma10.com.br. Daí então a importância de que as pessoas sigam as recomendações. O próprio governador aí afirmou que caso os números voltem a crescer, a gente percebe até pelas ocupações de leitos tanto na rede pública de saúde quanto na rede particular de saúde, houve uma melhora. Hoje, esses leitos, há mais leitos de UTI, principalmente que são aqueles pacientes mais graves, disponíveis aí para atender a população, os pacientes que chegarem, que foram infectados pelo novo coronavírus. Então, tem essa possibilidade, porque o que é mais correto nesse momento, o que aí o governo do estado trabalha é que não haja um colapso, ou seja, a pessoa que foi infectada, a pessoa que precisa de um tratamento médico, tenha leito
disponíveis, são mais de 1.500 que foram abertos só durante a pandemia em todo o estado do Maranhão. Então é necessário que esses leitos permaneçam não no seu 100% aí de capacidade total, para que pessoas infectadas tenham aí o direito, a possibilidade de se tratar de uma forma mais adequada, com acompanhamento médico e com todas as ferramentas aí adequadas para justamente que possa se tratar de forma adequada. Então isso que é importante, que as pessoas permaneçam seguindo as recomendações, e aquela de ficar em casa ainda é muito importante. Mesmo aí com a reabertura do comércio, as pessoas só precisam sair se estiverem necessitando muito desses tipos de produtos não essenciais e obedecendo às recomendações que são impostas pelos profissionais da saúde, pesquisadores, sanitaristas, enfim. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Ainda sobre a reabertura do comércio, gente, hoje nós teremos aqui a participação, inclusive, de um dos líderes da Associação Comercial do Maranhão, no caso, o presidente da Associação Comercial. O problema foi nosso, de ordem técnica aqui, para conseguir encaixar, então, essa gravação que a gente fez. Vamos tentar, inclusive, fazer amanhã, ao vivo, essa entrevista, porque as lideranças empresariais estão preocupadas com essa situação. Já há algum tempo, houve uma nota que foi lançada dizendo da demora, inclusive, desse diálogo aberto entre a Secretaria de Comércio e essas entidades empresariais. Essa nota foi publicada na imprensa, inclusive nós divulgamos aqui, e depois algumas sugestões foram encaminhadas à Secretaria, mas há sim a preocupação em relação a esse decreto que começa a vigorar a partir de hoje. Eu conversei no final de semana com alguns empresários que estão preocupados, por exemplo, segundo eles, o decreto não contempla, por exemplo, como será feita essa fiscalização, né? Outros estão preocupados com o custo, por exemplo, que eles terão a mais a partir dessas exigências estabelecidas nesse decreto. Por exemplo, quanto é que custa um kit, por exemplo, para quem vai abrir os salões, né? Para dar para cada cliente. O número de clientes vai ser reduzido, é um período de adaptação para todos, mas é preciso ponderar essa situação também. Esse calendário, essa abertura gradual do comércio, de acordo com determinados setores. Há uma experiência interessante em outros estados, essa experiência foi passada pelas entidades empresariais também, como contribuição aí nesse momento de diálogo com o governo do estado, mas algumas preocupações existem e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto no programa de amanhã, sem falta, aqui no Bom Dia de Maranhão de amanhã, terça-feira. Mas o fato é que, a partir de hoje, há essa abertura gradual do comércio. Você viu aí o Eduardo dando os detalhes para você, ela vai acontecer de forma paulatina. No nosso portal M10 você tem todos os detalhes, inclusive a íntegra do documento, para você se inteirar sobre o assunto, tá bom? São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Você viu que aqui em São Luís, shoppings e academias vão levar um tempo para abrir, não é? Lá em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, é diferente. Shoppings e academias estão autorizados a funcionar desde a semana passada, após um decreto municipal. Mas a procura por esses serviços ainda tem sido pequena. No segundo dia de funcionamento após a abertura dos shoppings, a movimentação ainda é pequena, mas os consumidores têm aparecido. Na entrada, cada pessoa tem a temperatura medida e quem apresentar mais de 37 graus está impedido de entrar e deve procurar ajuda médica para orientação. O funcionamento segue regras específicas do decreto municipal publicado no último dia 26, como horário de funcionamento reduzido, praça de alimentação com menos mesas e, por enquanto, os cinemas e parquinhos continuam fechados. Quanto às academias que voltam a funcionar no dia 1º de junho, na próxima segunda-feira, os proprietários também tiveram que se adequar. Essa ficará aberta das 5 da manhã à meia-noite, mas as aulas serão realizadas por meio de agendamento, pois só é permitida 30% da capacidade de atendimento para, assim, evitar aglomeração. Quando o aluno chegar na academia para treinar, a gente vai ter que fazer uma entrevista com ele, para saber se ele é uma pessoa de risco ou não. Depois dessa entrevista, aí sim, ele vai poder entrar na academia para fazer seu treino. Os alunos só vão poder treinar se estiverem usando máscaras. Além dos instrutores seguindo as normas de segurança, a academia vai disponibilizar outros equipamentos de proteção, como álcool em gel em locais estratégicos, assim como um tapete na entrada com hipoclorito de sódio, produto utilizado na limpeza que serve para matar fungos, bactérias e vírus. Limpeza. A gente está contratando uma equipe diferenciada, porque antes a gente trabalhava com um zelador por unidade. Hoje vamos trabalhar com 3. São 3 zeladores que vão estar revezando. Para quê? Para que cada vez que o aluno usar um aparelho, a gente consiga ir lá e fazer a higienização correta para que o outro possa usar, tá bom? Aí essas são as medidas que nós vamos usar para poder estar retornando às nossas atividades normais.
Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais, gente. No Instagram a gente não está ainda, mas no Facebook já estamos transmitindo ao vivo. A Cíntia de Souza está com a gente, o Paulo Roberto Santos também, a Natália Marinho. A Cíntia está falando aqui que é preciso ter cuidado, o povo está muito sem noção, indo para a Rua Grande bater perna. A opinião da Cíntia aí, portanto, segundo ela, precisa ter mais cuidado em relação a essa saída de casa por parte das pessoas. A gente viu no final de semana muita gente na praia também no domingo, né? Em especial no domingo aqui na capital. São 7 horas e mais 15 minutos. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem impressionante na divisa entre Santa Helena e... Qual é a outra cidade, Bueno? Turilândia e Santa Helena. Na divisa das duas cidades, um protesto foi realizado, as pessoas não respeitaram o isolamento social. Algumas máscaras até foram queimadas nesse protesto que aconteceu no interior do estado e a gente já está aí com mais de 35 mil pessoas com o novo coronavírus no estado. Esse é o número do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, que o Eduardo daqui a pouco atualiza para nós. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Nesse período de isolamento social, com a redução de salários e a falta de renda, parte da população da capital, que já vivia em estado de vulnerabilidade, teve a situação agravada. Nesse fim de semana, a nossa equipe acompanhou mais um gesto solidário, tão importante, em especial em momentos como este que vivemos. Veja. Todos os dias são distribuídas mais de 100 quentinhas na Associação Beneficente Cultural e Esportiva da Vila Portelinha, na área do São Francisco. Neste final de semana, permaneceu a distribuição de comida, só que a ajuda veio de outra forma, por meio da entrega de cestas básicas. O presidente da associação destacou a ação, já que muitas pessoas, neste momento de pandemia, não estão podendo sair para trabalhar e estão passando por dificuldade financeira. Pessoas que estão aqui não tem um pão para tomar um café de manhã. Então eu me viro, saio pedindo para um, pedindo para outro, e as pessoas me ajudam e eu consigo ajudar, sendo que não está dando para ajudar todo mundo, mas eu ajudo até aquilo que eu recebo e possa doar e ajudar aquelas pessoas que estão merecendo. Orações em agradecimento. Sendo que todos vão receber hoje, meu Pai. Obrigado, Senhor. A comunidade colaborou no desabastecimento dos carros para que toda a mercadoria fosse levada para a sede da associação. Uma união de forças que faz uma grande diferença na vida das pessoas. Ao todo, foram distribuídas 300 cestas básicas. A distribuição aconteceu de casa em casa. Veio de uma boa hora, graças a Deus. Estou precisando mesmo e que venha sempre, que Deus mande muito mais. Amém. As ações aconteceram em parceria com duas ONGs, Solidariedade e Paz e União Maranhão. E a gente juntou vários projetos sociais, a gente tem aproximadamente 15 projetos sociais trabalhando junto, né, nessa arrecadação e distribuição de alimentos nesse período de pandemia. Né, porque uma problemática grande, além da sanitária, além de várias outras, é a problemática da saúde nutricional das pessoas. As pessoas precisam comer, especialmente para poder estar em casa. Então, a campanha União MMA é fundamentalmente uma campanha de arrecadação e distribuição de alimentos. Essa ação de hoje é uma ação em parceria, além da União MMA, uma parceria com a ONG Solidariedade e Paz. A ONG Solidariedade e Paz já atua há quase 7 anos, promovendo várias atividades com idosos, crianças. Agora, por conta da pandemia, os esforços são para levar o básico para famílias humildes, como a alimentação. Só uma das ONGs envolvidas nesta ação já distribuiu até o final deste mês 5 toneladas de alimentos. Até o final do mês de junho, serão 10 toneladas de alimentos distribuídas aqui na Grande Ilha de São Luís e também no interior do estado. Com essa ação, a gente já está chegando a 5 toneladas de alimento entregues. A gente tem uma projeção de 10 toneladas até o final do mês que vem. E aí a gente está ajudando comunidades da região metropolitana de São Luís, e a próxima ação a gente vai adentrar o interior também para poder estar ajudando. Muito bom, né, gente? O gesto que parece simples, né? E é até simples, né? Mas que tem um significado enorme, principalmente para quem está precisando tanto nesse momento dessa ajuda, né? E tem muita gente que se mobiliza e às vezes não consegue entregar, não consegue comparecer na entrega, mas ajuda de algum modo. Então, de todo modo, qualquer ajuda é bem-vinda, em especial nesses tempos que vivemos aí de isolamento social, de redução de salários, enfim, extremamente importante. De parabéns, e a gente vai continuar mostrando. Se você tem uma ação como essa, mande para nós aqui por e-mail da Difusora, entre em contato com os nossos telefones para a gente registrar essa ação que é tão importante, esse gesto que só se ainda bem se multiplica em várias partes do mundo, esses gestos solidários. Mandar um abraço para o José de Souza, que mora no Espírito Santo, está assistindo a gente no Facebook, o Leandro Ferreira lá em Ribamar. A Lenise Costa está com a gente também, o Luciano Martins, muita gente acompanhando o Bom Dia nas nossas redes sociais nessa manhã de segunda-feira.
No próximo bloco, saiba tudo sobre a reabertura do comércio de produtos não essenciais a partir de hoje. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto e o Silvan Alves está de volta aí trazendo um balanço das principais notícias da área de segurança. A gente vai falar também sobre uma campanha que vai ser lançada hoje, gente, de violência, para combater a violência contra os idosos. Temos inclusive uma entrevista já depois do intervalo sobre isso, hein? São 7h19, fique aí, o Bom Dia volta já, um instante só. São 7h22, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão, para todo o estado aqui pela TV Difusora. Ele está de volta, gente, depois das férias. É hora de falar de segurança com Silvan Alves. Bom dia para você, Silvan. Férias no período de pandemia só dá para ficar em casa, dá para fazer muita coisa não, né? Isolamento social. Mas pelo menos contribuiu mais para estar mais isolado, sim, pois né? É, claro. Descansar um É bom, pouco. né? É bom. Importante. Período assim, é sempre bom a gente seguir essas regras, né? É sempre bom. Fundamental. Claro. Silvan, vamos começar falando sobre o sequestro de um motorista de aplicativo. Quando foi que aconteceu, Silvan? Esse sequestro de motorista de aplicativo aconteceu durante o final de semana, na madrugada, aliás, no último sábado, quando o pessoal do grupo de pronta resposta, que hoje o Batalhão Tiradentes agrega todo o agrupamento de policiamento motorizado, eles perceberam que um veículo, os indivíduos estavam 3 elementos em atitude suspeita, começaram a fazer o acompanhamento lá da Rua Paulo Frontin, ali do Monte Castelo, até aqui a Venceslau Braz, onde terminou essa perseguição aí. Que a gente está vendo as imagens. Exatamente. Já ali próximo da 18 de novembro, na bifurcação da 18 de novembro com a Venceslau Braz, eles conseguiram interceptar o carro aí, você vê que é uma perseguição em alta velocidade, né? Ainda bem que não tinha praticamente muito movimento nas ruas, né? Senão poderiam até provocar um acidente. E aí, depois que eles abordaram os indivíduos, eles descobriram que o motorista estava com um refém na mala do carro de aplicativo. Ele foi libertado e os 3 indivíduos que estavam armados de revólver calibre 38 e revólver calibre 32 acabaram sendo levados para a delegacia do plantão central da Rua do Norte, onde eles foram autuados em flagrante. A gente já viu alguns disparos aí de advertência, depois dos disparos eles pararam, ele já estava mais próximo do veículo. Advertência, ele botou o braço para fora, dizendo que ia parar, e aí havia um risco também, porque os próprios policiais, aí, até esse momento, não tinham conhecimento de que havia um refém, né, que havia uma pessoa na mala, só depois que fizeram a detenção aí dos indivíduos, que eles foram descobrir que o motorista estava preso, estava trancado na mala. Imagina a situação desse motorista aí no momento em que ele nem sabia, né, que na verdade era a polícia que tinha feito a interceptação do veículo. Eles estavam descendo aqui, vinham em direção ao bairro da Liberdade, quando acabaram sendo interceptados. 2 deles já possuem passagens pela polícia, um por tráfico e o outro por crime de roubo, que nesse caso é a mesma situação. Silvão, vamos falar de um acidente grave que aconteceu aqui na capital ontem. Tivemos lá no sábado já um acidente da BR e tivemos depois um acidente também aqui na zona rural. Já teve outro acidente agora essa madrugada, né, com 2 caminhões na BR-010. Tem um motorista morto e o outro motorista ficou ferido. 2 caminhões bateram praticamente de frente. E esse acidente aí foi um condutor, não é, que trafegava pelo acostamento, na contramão. E aí, quando ali próximo daquele perímetro urbano ali do Tibiri, na BR-135, ele fez a conversão para entrar na pista, sair do acostamento para entrar na pista, e aí uma caminhonete que vinha na pista na rodovia acabou colhendo, foi uma colisão lateral, né, com um motorista que acabou ficando ferido. Esse motorista que estaria, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com sintoma de embriaguez. Quando ele fez essa conversão, né, pelo acostamento, fez a conversão para entrar... Contramão. Na contramão e entrando, né, para a rodovia. Não é? Risco. E segundo o motorista da caminhonete, ele não teve como desviar. Esse motorista aí, ele foi retirado com muita dificuldade, ficou preso nas ferragens, né, devido ao impacto, e foi levado para o hospital depois de ser retirado aí das ferragens. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves já está de volta, gente, no Bandeira 2, cedinho, às 6 horas da manhã, aqui na TV Difusora, hein? São 7h26, 7h26. Olha, vem comigo que eu vou mostrar agora o seguinte. Imagens de um flagrante de desrespeito à pessoa idosa. Uma agência bancária aqui da capital, segundo denúncias, estaria se negando a colocar funcionários para auxiliar os idosos que usam caixa eletrônico. Alguns deles dizem que o problema é antigo, né? Agora recente não. Familiares que tentam entrar na agência também estão enfrentando dificuldades de acompanhar os idosos, claro, até pelo limite de pessoas
dentro da agência, ali naquela região dos caixas eletrônicos. E aí, muitos idosos acabam, inclusive, desistindo de realizar as operações bancárias. Vamos ver. As dificuldades de acesso aos serviços bancários são evidentes neste período de pandemia. A desorganização em muitas agências tem sido alvo constante de reclamações. Tumulto na entrada dos bancos. Do lado de fora, a situação melhorou só depois que bombeiros civis foram contratados pelo governo do estado para organizar as filas. Sem a presença deles, a situação se torna bem complicada. Esta pescadora detectou uma série de irregularidades nesta agência bancária localizada na Avenida Magalhães de Almeida, no centro de São Luís. Todo final de mês que eu venho na fila do Bradesco, os idosos sofrem na fila do Bradesco. Quando chega lá dentro, não tem ajudante nem para depositar o que a gente está devendo e nem para ajudar os idosos. Aí fica isso, essa fila todinha, e a gente chega na porta, pergunta, eles despacham a gente que não tem ajuda por nada lá dentro. Então, o que a gente pode fazer? Um outro cliente foi impedido por um funcionário da agência de filmar com o próprio celular. Se eu não estou me filmar, não. Minha imagem é uma coisa, sabe? O governador Flávio Dino editou um novo decreto com medidas sanitárias preventivas para serem adotadas a partir desta segunda-feira, inclusive envolvendo o atendimento em agências bancárias. Entre elas, providenciar barreira de proteção física, vidro ou acrílico nos caixas e mesas de atendimento para evitar contato direto com o cliente. Filas que ocorram dentro ou fora do estabelecimento bancário são de responsabilidade do banco, devendo ser evitadas. Caso ocorram, o banco deverá organizar as filas de maneira que a distância entre os clientes seja de 2 metros, sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa. Se for necessário, o banco deverá designar trabalhador específico para a organização das filas. Efetuar o controle de acesso, mantendo um trabalhador na porta da unidade para orientar os clientes que buscarem atendimento, utilizando máscara de proteção e protetor facial. Disponibilizar em locais estratégicos do estabelecimento cestos para descarte do lixo, com sacos plásticos e com tampas acionadas por pedais ou outro dispositivo equivalente, sem acionamento manual. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, o não cumprimento por parte das agências das medidas preventivas se dá por conta da redução no quadro de funcionários. No caso de idosos, é preciso buscar ajuda de parentes ou pessoas de extrema confiança. As agências bancárias são um dos principais focos de transmissão do novo coronavírus. Então é importante evitar ao máximo esses locais. Caso seja obrigatório vir, é importante que as pessoas utilizem as máscaras. E também os idosos, especialmente, devem procurar vir com pessoas de confiança para evitar golpes e fraudes que podem ocorrer nesse período. O PROCON é um dos órgãos que vem realizando fiscalizações nas agências bancárias e verificando o cumprimento do decreto. As pessoas idosas têm direito a atendimento prioritário nas agências bancárias. Esse direito, mais do que nunca, deve ser respeitado. É importante também que seus familiares, se puderem, orientem, prestem informações para que o idoso utilize quaisquer serviços que estejam disponíveis de forma remota, para evitar seu deslocamento a uma agência. Olha, e nesse período de pandemia, uma das preocupações é a proximidade do ambiente doméstico entre vítimas e agressores. Só nos 3 primeiros meses desse ano foram registrados mais de 250 casos de violência contra o idoso. O levantamento foi feito pela Defensoria Pública do Estado, que lança hoje uma campanha virtual para combater o problema. Sobre o assunto, eu converso agora com o defensor do Núcleo de Defesa do Idoso, Cosmo Sobral. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia aos telespectadores. Bom, o senhor viu ainda há pouco uma reportagem que nós mostramos, antes de falar da campanha, de um outro aspecto da violência, que é a reportagem não mostrou, mas a difusora tem aqui no arquivo imagens que mostram que durante aquela manhã, ninguém estava orientando os idosos nos caixas eletrônicos. Alguns idosos, inclusive, saíram sem o atendimento porque a agência ali já dizia, e a gente viu na reportagem algumas pessoas dizendo que não é de hoje que isso vem acontecendo, não há ninguém para auxiliar os idosos. Então, eles estão deixando de ter esse atendimento nas agências por falta de funcionários nesse setor. Isso também não é um tipo de violência, defensor? Sem dúvida, isso é uma atitude que a gente considera abusiva, porque é obrigação do banco, enquanto prestador de serviço, e aí há uma relação de consumo, o banco, enquanto prestador de serviço, prestar esse serviço de forma adequada
para aquelas pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade, que são as pessoas idosas. Então, aquelas regras gerais previstas em lei tratam do atendimento prioritário, com observância das normas sanitárias, né? Foi mostrado na própria reportagem. Existe um decreto estadual, existe uma normativa estadual totalmente preocupada com a segurança e a saúde dos usuários do serviço bancário, especialmente os idosos, que são aqueles mais vulneráveis à questão da infecção pelo coronavírus. Então, a obrigação do banco é disponibilizar serviços, disponibilizar trabalhadores, empregados, colaboradores, que possam organizar aquela fila, né? E também prestem as orientações no caso aos idosos, que são esses usuários, que geralmente têm pouca instrução, têm uma evidente dificuldade em utilizar esses serviços bancários. Então, acaba que, nessa prática aí, também verificamos uma espécie de violência, na verdade, uma violação do direito básico de consumidor idoso, ter acesso a um serviço bancário adequado, né, com observância daqueles direitos que são próprios dele. Então, acaba que, assim, é importante, dentro dessa temática que nós vamos falar hoje, aqui, da abertura dessa campanha que a Defensoria faz, em parceria com demais instituições que compõem a rede de defesa do direito do idoso, conscientizar a população, em geral, a sociedade, a família, para que preste atenção no seu papel e observe de forma adequada os direitos das pessoas idosas. Essa questão aí do idoso, do problema do idoso na fila de banco, é apenas uma delas. Tá certo. Só pontuar aqui que a produção da TV Difusora entrou em contato, enviou um e-mail para o banco citado, no caso o Banco Bradesco, que até o momento não tivemos nenhuma resposta da instituição bancária sobre essas denúncias que foram apresentadas e a reportagem que nós mostramos ainda há pouco. Bom, vai ser lançada hoje essa campanha de forma virtual, é uma campanha extremamente importante da Defensoria e eu queria começar sobre esses números, chamam a atenção realmente e há de fato uma preocupação nesse momento de pandemia em que podemos dizer que os agressores, infelizmente, né, no ambiente doméstico estão mais próximos dessas vítimas, doutor Cosme? Sim. Pessoal, essa campanha, esclarecendo aqui logo no início, ela é lançada todo ano. Ela vai às 2 primeiras semanas do mês de junho. Por que isso? Porque no dia 15 de junho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Então, vários órgãos que compõem uma rede de defesa do idoso, a Defensoria é uma delas, se organiza para realizar uma série de atividades durante esse período. Muitos deles, em tempos normais, as instituições se aproximam do idoso, recebem dos locais, comparecem a eventos e chamam para rodas de diálogo e esclarecimento de direitos. Agora, nesse período em que estamos, em 2020, que é totalmente atípico, essa nossa campanha, ela não deixa de existir, porém, toma um novo formato. Esse formato é exatamente essencialmente por meio das redes sociais, esclarecendo, dialogando e conversando com as pessoas, com a sociedade, com a família, com as instituições, com os órgãos públicos e privados, todos os parceiros, sobre a importância da observância do direito do idoso, exatamente porque nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais envelhecendo. Estima-se que hoje, em torno de 15% a 16% da população brasileira tem mais de 60 anos, o número é crescente. E aqui no Maranhão, especialmente aqui em São Luís, onde a Defensoria faz um catálogo da estatística dos atendimentos, nós temos um núcleo especializado para isso, nós verificamos que ainda há casos crescentes de violência de diversas formas, né? As principais delas, que verificamos na prática, são o abuso financeiro. O abuso financeiro é exatamente, geralmente, quando o parente ou aquela pessoa próxima do idoso tenta
utilizar de forma inadequada os recursos financeiros que o idoso tem, ou então sem a autorização do idoso. Tem também o problema da negligência da família, da negligência do cuidador. Muitas vezes utiliza o recurso financeiro para outros fins de prestar assistência na área da saúde, na área da assistência social ao idoso. Tem o problema da violência psicológica. Muitas vezes, esses tipos de violência que são verificados, esses 253 casos que foram catalogados aí de janeiro a março, muitas vezes eles se entrelaçam. Um único atendimento que é feito lá na Defensoria verifica vários tipos de várias denúncias. Tipo de violência, exatamente. Entendi, vários tipos. Quero agradecer, vai ser lançado então hoje, confirmando, agora pela manhã, geralmente é presencial, claro, mas nesse período de pandemia vai ser virtual essa campanha, mas é importante a participação das pessoas, lives vão acontecer, as pessoas vão poder participar e continua o atendimento remoto também, né? As pessoas podem continuar também fazendo as denúncias, é isso? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela participação. Portanto, hoje a Defensoria Pública do Estado, gente, lança essa campanha extremamente importante, hein? Hoje, nessa segunda-feira, portanto. São 7 horas e mais 38 minutos, 7h38, mesmo com a liberação do transporte intermunicipal, e já tem um tempo já, né? O movimento das vans em Imperatriz ainda é pequeno. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira por quê. Nos pontos de vans, várias delas aguardando passageiros para seguir viagem. Mas devido à pandemia, esse número tem diminuído bastante. O Francisco faz linha para a Açailândia, cidade localizada a aproximadamente 70 quilômetros de Imperatriz. Segundo ele, as viagens reduziram em torno de 50%. O que antes eram feitas em média 3 viagens por dia, hoje ele só faz uma. Tá fraca, as corridas diminuiu muito, entendeu? A Gessiane mora na Vila Conceição e trabalha com a compra e venda de roupas. Ela conta que neste período tem tido prejuízos, pois passa muito tempo à espera de uma van, tanto para vir para Imperatriz como para voltar para casa. Fica ruim para a gente que é sacoleira no transporte, que atrapalha nas vendas e também atrapalha o transporte das mercadorias da gente de lá para cá. Para o diretor operacional das cooperativas de vans de Imperatriz, Humberto Brito, a categoria vai se reerguendo aos poucos. Neste período de pandemia, a baixa no número de viagens equivale a 80% a menos, mas devido às flexibilizações permitidas por meio de decreto municipal, a expectativa é que volte a melhorar. Mesmo as vans podendo transitar em um raio de mais ou menos 400 quilômetros em cidades apenas do Maranhão, devido a outras cidades do estado do Tocantins, localizadas na região do Bico do Papagaio, ainda estarem em lockdown. A gente já crê que a gente está funcionando 60% da frota. Foi alguma flexibilidade de algumas cidades que já abriram, já deixaram vir. Hoje já tem uma diferença. E olha só, o Detran retoma as atividades presenciais dos servidores a partir de hoje, mas somente no dia 8 de junho o expediente será normal para o público, com horário padrão de funcionamento e cumprimento da jornada de trabalho estabelecida para o órgão. O atendimento ao público precisa ser previamente agendado e será disponibilizado a partir do dia 3 de junho, portanto, depois de amanhã, de forma online pelo site do Detran. Você vai ver no próximo bloco, o Maranhão tem mais de 35 mil casos do novo coronavírus. Mesmo assim, maranhenses desrespeitam o isolamento social. E mais, João Coutrin mostra que prefeito compra Hilux para a prefeitura. E ambulância, hein, gente? Não é prioridade, não? Tem também uma reportagem mostrando que esse ano os bois não vão brincar, infelizmente, nos terreiros. São 7 horas e 41 minutos, nós voltamos já já. São 7 horas e 44 minutos de volta. Bom dia, Maranhão, ao vivo para todo o estado. Um abraço para Keila Patrícia, que está na França, acompanhando a nossa programação pelo Facebook. O Maranhão chegou à marca de mais de 35 mil casos do novo coronavírus. Já o número de recuperados ultrapassa agora 10 mil. Eduardo atualiza esses números para nós. Eduardo.
Pois é, Adalberto, mais de 35 mil casos confirmados, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. 35.297 casos em todo o estado do Maranhão. Aqui a gente lembra os casos ativos, porque isso aí reúne tudo, recuperados, óbitos, enfim, casos ativos são mais de 24 mil. O número de óbitos chega a 976, quase 1.000 pessoas perderam a vida no estado infectadas pela Covid-19. E o número de recuperados também bastante elevado, felizmente 10.220 aí recuperados em todo o estado do Maranhão. A gente chama a atenção, Adalberto, para a questão de ocupação de leitos também, está bem acima ainda. A gente na primeira entrada falou sobre essa questão do colapso, esse cuidado que tem que se ter, que a pessoa infectada tenha um tratamento adequado. Aqui na Grande Ilha, só 9 leitos disponíveis, uma taxa acima de 96%, e na capital São Luís. E na capital São Luís não, na Grande Ilha de São Luís. E leito de enfermaria, um pouco mais de folga, 465 leitos livres. Em Imperatriz, a situação é bem mais grave. São apenas 4 leitos de UTI livre e de enfermaria nenhum. Todos estão ocupados. Nas demais regiões também as taxas aí próximo aí, acima de 70% e 80%, próximo já aos 100%, por isso é importante ainda seguir as recomendações. Por falar em interior do estado, a gente tem 2 cenas aqui, vídeos foram encaminhados de protesto de moradores dos municípios de Santa Helena e Turilândia. Várias pessoas se aglomeraram, inclusive não utilizando máscaras, quer dizer, 2 erros, não utilizando máscara e se aglomerando. Esse protesto, Adalberto, ele seria justamente contra o novo coronavírus. Quer dizer, um protesto aí descabido, porque eles se aglomeraram e muitos não utilizavam máscara. Quer dizer, fazendo protesto justamente não seguindo 2 recomendações de extrema importância. E isso é algo também descabido, porque a gente sabe que o coronavírus não vai embora por conta aí de um protesto que é realizado. Então, lamentável essas cenas nos municípios de Turilândia e Santa Helena. A gente volta com você, Adalberto Melo. Pode deixar o vídeo no ar? Deixa o vídeo no ar só um pouquinho, vamos ver se tem tempo, só para deixar um pouquinho no ar o vídeo. Olha quanta gente, eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que se faz protesto contra o vírus, gente. Já pensaram nisso? Vamos lá. Eita nós, vamos em frente. É hora de falar de política, gente. Está com a gente aqui o John Coutrin, que é o nosso colunista de política do Bom Dia. Vamos lá. Enquanto isso, uma notícia aqui, olha só. O prefeito de uma cidade aqui do interior do estado entendeu que comprar Hilux é assunto de extrema prioridade. É isso mesmo, John? Não é verdade, não é fake news não, viu? Mas essa Hilux então é adaptada para ser uma ambulância, não? Não, nada disso, né? Nem ambulância. Essas 2 Hilux, o prefeito Rodrigues Dayara, prefeito de Nina Rodrigues, né? Só deixar bem claro, prefeito de Nina Rodrigues Dayara, o nome dele, comprou 2 Hilux e ainda colocou nas redes sociais, Adalberto. Fez pose ali para foto. Fez. O que ele disse que é para essa Hilux é para o melhor deslocamento da equipe de secretários do governo dele, né? Da equipe da administração municipal. Como, né, se Nina Rodrigues não tivesse outros veículos, né? Para a equipe não tivesse outros veículos para se deslocar. Precisa ser uma Hilux, né? Enquanto isso, ele ainda colocou na postagem. Olha só. O prefeito disse o seguinte, que comprou as Hilux e depois a gente está tentando agora comprar ambulâncias, né, equipamentos contra o coronavírus. A gente primeiro comprou as Hilux. A ordem de prioridade exatamente. É fantástica. Ainda colocou isso na ainda deixou explícito dele. Isso na postagem. Deixou explícito, deixou bem claro. Amanhã vamos botar essa postagem? Porque a gente mostra aqui, a gente faz assim, né? A gente fala e prova. Então, amanhã a gente vai botar essa postagem aí. Se não foi apagada ainda, vamos tentar pegar logo. Para a gente colocar amanhã essa postagem, porque é impressionante. Impressionante aí, isso aí, Adalberto, portanto, é lamentável, né? O prefeito, numa cidade como Nina Rodrigues, cidade pequena, que precisa, tem casos de coronavírus, né? Precisa de ajuda, e o prefeito preocupado nessa hora em adquirir veículos, né? A gente vai voltar a falar sobre isso. De luxo, sobre essa questão veículos do coronavírus. Bem lembrado pelo John. A gente está com o tempo hoje corrida, mas amanhã a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mostrando inclusive a postagem. O final de semana foi marcado por um confronto entre atos anti- e pró-Bolsonaro, John? Destacando nesses atos aí, Adalberto, antifascistas, né, fascistas, antifascistas, destacando o seguinte, né, do que já foi divulgado, é a união, né, de digamos assim, frentes rivais, né, grupos rivais, em prol da democracia. Ontem, por exemplo, nós vimos aí a torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, a do Palmeiras, a do São Paulo e a do Santos, todas juntas lá em São Paulo, né, contra esses movimentos fascistas, né? E isso é importante porque não é só as torcidas organizadas.
mas também vários políticos, né, partidos, grupos aí de esquerda, de direita, né, radicais ou não, que defendem Estado mínimo ou não, eles estão se unindo via Adalberto em defesa da democracia. Então, acho que é um dos pontos mais importantes de se destacar nesse momento, que grupos de pensamentos diferentes estão colocando a democracia em primeiro lugar, né, a democracia no país. Ontem a gente lembra aí que houve várias manifestações pelo país, inclusive o presidente participou de algumas delas, né, e alguns infiltrados defendendo intervenção militar e fechamento do STF. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Olha, gente, no ano em que uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular maranhense foi confirmada como patrimônio imaterial da humanidade, os terreiros estão vazios e não se ouve o som de matracas, orquestras e pandeirões. Com a pandemia, o São João será diferente do Maranhão. Nós vamos ver na reportagem do Vanderlei Ramos e da Anice Ribeiro como um dos batalhões pesados da ilha está encarando esse período. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. A maior festa popular do Maranhão e um dos grupos mais tradicionais desta época do ano. O Bumba Meu Boi de Maracanã, que com sotaque de matraca arrasta um batalhão de ouro há quase 50 anos. E é festejado em louvor a São João. Chegou o São João, a época mais rica e representativa do Maranhão. Mas esse ano a batida das matracas não vai ecoar. Nem o som dos apitos e maracás e nem os pandeirões serão aquecidos. Não agora, no mês tradicional da brincadeira. Este ano, o São João não terá um palco. Para nós é muito difícil, né? É muito difícil a gente ter que conviver com isso, né? Principalmente a gente que cuida com zelo, com amor, com carinho. Isso não é fácil. Não é fácil. Fiz esta toada pra ti, Maranhão. O Bumba Meu Boi se tornou patrimônio imaterial da humanidade e, inusitadamente, não vai poder comemorar esse título da forma tradicional, pelos arraiais, levando a leveza, o brilho e as cores dessa brincadeira. No mês de junho, acontecem sempre os batizados de boi, que no caso do boi de Maracanã, é realizado aqui na igreja de Santo Antônio. As portas fechadas simbolizam o silêncio de um São João que vai entrar para a história. O barracão está vazio. Esta semana seria a última de ensaios para o grupo que se apresenta o ano todo e que faz festa para a comunidade e também para quem está fora dela. O Maracanã ainda não pode vibrar ao som dos pandeirões, mas carrega na alma a simbologia dessa data. O batizado não vai acontecer, não vai acontecer. O nosso batizado nós não vamos acontecer porque não vai ter boi, né? Não vai ter boi, vai ter o dia de São João, mas não terá as apresentações como a gente batiza o boi novo para sair para os arraiais para mostrar para vocês. Isso não acontece esse ano. Mas o nosso boi está sendo confeccionado, o boi novo, né? Mas a gente vai se mantendo. Um aperto no coração, uma falta de muitas pessoas que estão sempre conosco e hoje, por necessidade, está longe. Mas estamos com a consciência que mais tarde estaremos aqui, porque esse é o nosso objetivo, ficar distante para mais tarde estar junto. Aqui no altar do barracão do Batalhão de Ouro, o couro do boi ainda é o do ano passado, mas as indumentárias já estão sendo preparadas há vários meses, desde o final da última temporada. Um material que há décadas é confeccionado com amor, cuidado e este ano com esperança de colocar a beleza e o brilho do boi de Maracanã de volta nos arraiais. Nos arraiais onde o Jonathan cresceu e faz questão de cultivar o legado deixado pelo avô Humberto de Maracanã. Estou aqui 18 anos brincando no boi, nunca vi nada igual o que está acontecendo. Então, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui, é uma coisa que é difícil de falar, assim. Está sendo muito difícil, mas a gente estamos levando de uma maneira sábia, né, inteligente, de enfrentar mesmo isso que nós temos certeza que vai passar. A coroa ainda existe, o rei Januário não levou. A coroa
ainda existe. O rei Januário não levou, não está no Iguaíba, não está na Maioba, não está na Pindoba, no Ribamar piorou. Quem usa ela é o Buriatã e está no Maracanã, que São João entregou. Hoje seria um momento de que agora eu estaria aqui com bastante sono, de cantar boi a noite toda. Não sei se eu estaria rouco. Às vezes a gente consegue ficar um pouco rouco, às vezes não. Isso é muito relativo, depende muito do clima, depende muito de como eu vou usar a voz e da quantidade que a gente usa cantando, a quantidade de sequências, de toadas. Mas sempre é muito bom, é divertido. No encalço do boi, a comunidade pulsa o sotaque de matraca. É tempo da tropiada ficar em casa. E apenas nos terreiros a tradição aos santos segue sendo mantida. Ainda é uma questão de nos adaptarmos com esse momento, que é um momento importante e estamos obedecendo os preceitos de isolamento social, de quarentena, de ficarmos em casa, sim, preservar a nós mesmos, nossas famílias, nossos amigos, nossos brincantes, as pessoas que fazem o Bumba Meu Boi junto conosco, que fazem a festa conosco. Um ato popular religioso que mistura etnias e influências. Uma festa rica em tradição e rituais, que envolve detalhes carregados de simbologia e que este ano será vivido nas lembranças. No boi você tem a terra batida, você tem a poeira, você tem a chuva, você tem a fogueira, você tem o cheiro da cachaça, você tem o cheiro da comida, entendeu? Você tem o som do reggae e você tem o toque do boi. Todas essas experiências formam a sua experiência. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lembra do que a gente viveu, das experiências que estão ali no dia a dia daquele grupo, mais a gente se emociona, mais a gente sente falta, vai sentir muita saudade, vai chorar, vai sorrir, vai cantar, vai pular. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado e o reinado do rei Sebastião seria cantar na crua, na Mato Buriatã, terra da pirunga doce. Além dessas experiências, como bem disse a professora Esté, que é uma das pesquisadoras, inclusive aqui do estado, uma grande pesquisadora nessa área também, há o aspecto religioso dessas brincadeiras, como a gente chama aqui no Maranhão, né? Então, há sim um impacto significativo que vai para além das apresentações, além das questões econômicas, há uma série de impactos aí dessa pandemia também na área cultural do nosso estado. Parabéns a todos os envolvidos na reportagem, com a produção do Denilton Neves, também da Adriele Costa e com a edição do Luciano Nascimento. A gente só agradece a equipe que se empenhou bastante para isso. E é com essas imagens dessa reportagem, primeira de uma série que a gente vai mostrar sobre os impactos da Covid-19 no nosso período junino, maior festa popular do Maranhão, que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Amanhã tem mais às 7 horas da manhã, outras notícias você confere no portal MA10. Tchau, tchau. O rei Januário não levou, não está no Iguaíba, não está na Maioba, não está na Pindoba, no Ribamar piorou. Quem usa ela é o Buriatã e está no Maracanã, que São João entregou. Quem usa ela é o Buriatã e está no Maracanã, que São João entregou. Está no Maracanã, que São João entregou.